paz do Senhor Jesus, hoje estaremos estudando a nossa lição de número 8, que tem por tema o Ministério de Evangelista da nossa revista de Escola Bíblica, Dons Espirituais e Ministeriais. O texto áureo da nossa revista, ela fala o seguinte: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, ele fala para nós sermos sóbrios em tudo, moderado e contido em tudo que nós venhamos fazer, até mesmo a respeito quando nós estivermos evangelizando, que é o tema central da nossa revista. E a nossa verdade prática, ela vai falar: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. É um anunciador. É aquele quem leva as boas novas de salvação de Deus. É quem leva a respeito de Jesus e o plano de salvação para o pecador, para todo aquele em que possa estar recebendo a mensagem de Deus que o evangelista possa estar proclamando. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na passagem de Atos, capítulos 8, e também na passagem de Efésios 4. Eu queria pontuar o versículo de número 31, que fala o seguinte, e também o versículo de número 34, que vai falar o seguinte: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, versículo 35, então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. O objetivo da nossa lição é mostrar a singularidade, a qualidade ou particularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. A nossa introdução vai falar que o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso, né? A igreja, ela necessita deste obreiro, deste dom, desta pessoa que esteja disposta e também tenha o chamado para esta finalidade. Mas ele deve entender que o chamado dele é aquilo, porque não é fácil levar a palavra de Deus. Ela tem o seu cuidado e tem o seu peso também, porque você vai estar falando sobre Jesus e muitos não podem aceitar ou não acreditar. Então, não é de qualquer forma que você consegue falar do amor de Deus, da verdade de Jesus, das boas novas de salvação, né? Você deve, o evangelista, ele deve ter uma vida contínua e uma vida de compromisso com Deus, para que Deus possa revelar a sua palavra e que no momento em que ele estiver proclamando, né, na hora que ele estiver anunciando aquela mensagem, aquela semente que está sendo plantada, possa entrar no coração daqueles ouvintes, de quem esteja ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Então, temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. De onde vem a ousadia quando nós falamos a palavra de Deus? Não é de nós mesmos. Deus, assim como nós falamos aqui no início, que é um dom de Deus para a igreja, é Ele que nos dá essa ousadia. Mas nós devemos buscar também essa ousadia e a unção, a presença de Deus em nossas vidas. O nosso primeiro ponto tem o tema: Jesus envia os 70. O nosso primeiro ponto, ele vai abordar a passagem de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 20. O nosso primeiro subtópico, ele vai falar: são poucos os que anunciam.
Vamos ver. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria, né? O evangelista, ele deve proclamar, anunciar sobre o evangelho de Deus, sobre o evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Por isso são uns poucos os que anunciam. É muito fácil nós falarmos algo de nós mesmos, mas falarmos de Jesus, nós devemos ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com a sua palavra, para que nós venhamos ter propriedade e falar daquele que veio, se tornou carne e morreu pelas nossas vidas naquela cruz. O nosso subtópico 2 fala: enviados para o meio dos lobos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Até hoje, missionários, evangelistas são enviados. Até nos dias de hoje, nós vivemos uma outra realidade, porque a nossa nação, ela é laica, abrange várias outras religiões, e uma delas é a nossa fé em Deus. Mas, ainda hoje, há países em que a palavra de Deus não pode ser proferida, não pode ser dita. Até mesmo a Bíblia não pode ser levada. Até mesmo um versículo não pode ser citado. O nome de Jesus não pode ser proclamado, porque são mortos, são perseguidos por causa da incredulidade daquelas pessoas, daqueles dirigentes que estão naqueles países, e por não acreditar em Jesus e em Deus. O nosso subtópico 3 fala: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Aqui, os 70 que Jesus enviou já estão retornando, e eles voltam regozijando, falando para Jesus de tudo o que tinha acontecido nessa experiência em que eles saíram para proclamar a respeito do Evangelho de Deus. Então, no subtópico 3, os discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Eles diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. A nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa não é nós anunciarmos Jesus e vermos maravilhas. Não. Isso é o poder da palavra. Porque não é eu que convenço o homem do pecado. Não é eu que convenço o homem a se arrepender dos seus caminhos. Mas sim o Espírito Santo. Através da minha vida, da palavra, da minha voz, o Espírito Santo ministra no coração daquela pessoa que está recebendo a palavra. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado. Então, nós devemos nos alegrarmos não por isso, mas porque nós estamos fazendo o ID do Senhor Jesus. Nós estamos recolhendo almas para o seu reino, salvando vidas que estão lá no mundo perdidas, muitas vezes não conheciam sobre Jesus. E essa deve ser a nossa alegria.
Por conta do ID, por conta dos trabalhos, das obras que nós fazemos para Deus, é que nós seremos recompensados. A nossa lição, ela vai falar sobre 3 evangelistas notáveis, que foram John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson. John Wesley foi fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou o seu ministério. Dirigia-se a prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como os trabalhadores e outras pessoas da cidade. Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo, foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério, né? David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958, em Nova York. Ali, ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. Grandes homens evangelistas que ficaram registrados na história e que se viram também de exemplo e que servem de exemplo até hoje para aquele a qual tem esse chamado para evangelizar. Segundo ponto, a grande comissão vai estar relatado na passagem de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, e Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. O nosso primeiro subtópico fala o alcance da grande comissão. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Então, irmãos, foi um marco muito importante. Todos os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos. Todos eles até a morte. O único que não tem registrado é o apóstolo João, né? João, ele ficou preso e biblicamente não está relatado que ele foi morto, que ele morreu pela sua alta idade e de forma natural. Então, irmãos, todos eles foram perseguidos, porque as pessoas, muitos, não aceitavam a palavra de Deus. E até mesmo aqueles que tinham os ensinamentos de Moisés, eles não aceitavam que outra mensagem fosse apregoada. Então isso causou essa perseguição tão forte na época em que esses discípulos saíram para pregoar a palavra de Deus. O nosso subtópico 2 fala: o mundo está dividido em 2 grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Né? A nossa lição, ela destaca que esses 2 grupos é aqueles que creem em Jesus e os que não creem. Os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então, irmãos, não importa qual etnia, qual raça, qual cor, né? Todas as pessoas, elas devem escolher crer em Jesus ou não crer em Jesus. Essa é a divisão que a nossa lição está trazendo. Esses 2 grupos de pessoas, aqueles que ouvem a palavra, mas que não creem na palavra, e aqueles que não ouvem a palavra e que também não creem na palavra. O nosso subtópico 3 fala sobre a grande comissão hoje.
apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. E aqui nós vemos o exemplo da Europa, Alemanha, Portugal, Holanda e Inglaterra, em que recentemente na Alemanha cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso. Precisamos reevangelizar o continente europeu. A grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Ainda há países, pessoas, nações, tribos, ilhas que precisam ouvir a palavra de Deus. Ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, acesso que nós temos, muitas pessoas ainda não têm, nunca ouviram e estão sedentas, porque não há a quem recorrer, não há a quem crer. Então, irmãos, a obra do Senhor, ela não está finalizada. Como nós vemos no início, a seara, ela é grande e poucos são os ceifeiros. Todos nós temos esse dever de evangelizarmos. Ah, mas o meu chamado não é evangelizar. Mas eu sou cristão, eu fui alcançado. Eu tenho que transmitir, eu tenho que compartilhar, porque nós não devemos sermos egoístas, porque nós fomos alcançados, porque Jesus veio para o seu povo, Jesus veio para Israel e eles não aceitaram. E através dessa rejeição foi que nós fomos alcançados. Então nós não devemos pensarmos desta forma, em que não é o meu chamado, porque eu canto, porque eu sou cooperador, eu fico na portaria. Não, irmãos, todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, todos nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, todos nós temos o ID, que é apregoar o Evangelho de Deus. Amém? Que você possa, a partir de hoje, entender e anunciar as boas novas de salvação de Jesus. Ponto 3. O dom ministerial de evangelista. O nosso primeiro subtópico é o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar corações e quebrantar a alma dos pecadores. A palavra evangelista já é anunciar as boas novas de Jesus. O nosso segundo subtópico é o papel do evangelista. Nós vamos entender um pouquinho sobre o papel do evangelista na igreja. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Um evangelista cheio da graça poderá tocar corações com mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e a Salvador. E aqui, irmãos, nós observamos um aspecto bem interessante. Não basta ser apenas evangelista. Você precisa dominar a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você deve estar com a palavra no seu coração, para que você possa articular, para que você possa desenvolver a mensagem de Deus, para que as pessoas elas fiquem sedentas e que elas possam se aproximar mais e procurar a saber mais sobre Jesus, a saber mais sobre a salvação em Jesus. O nosso terceiro subtópico é
a finalidade do ministério do evangelista. E aqui eu quero pontuar 3 coisinhas importantes sobre o evangelista. Primeiro, o evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Em segundo lugar, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, o evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. O obreiro deve ser obediente ao Senhor. É a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O obreiro deve ser obediente, deve estar com a sua vida inteiramente em Deus, obedecendo a sua palavra, para que a vida dele também seja uma pregação, seja uma forma dele evangelizar também. Não pode apenas falar que Jesus ele veio por nós, morreu na cruz para redimir os nossos pecados, mas também levar as pessoas, ao ouvinte, ao arrependimento. As pessoas precisam se arrepender para que elas venham se aproximar de Jesus. Elas precisam se arrepender e afastar do pecado, para que o Espírito Santo possa se aproximar dessas pessoas, para que assim o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha fazer a obra, e que essa pessoa também, futuramente, possa desenvolver espiritualmente e evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. E assim, irmãos, nós chegamos na conclusão da nossa lição de número 8, sobre o ministério do evangelista. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Enquanto nós estivermos aqui na terra, servindo a Jesus, nós não devemos cessar de anunciar sobre Jesus, porque não foi em vão a sua morte. Jesus, amados, muitas vezes nós não paramos para meditar, para entender esse momento em que Jesus passou todo esse processo pelas nossas vidas. Porque Jesus, se nós pararmos para pensar, nós não perderíamos nenhum momento, nós não cessaríamos a nossa boca de anunciar a sua palavra. Porque Jesus, ele sentiu muita dor. Jesus, ele sentiu muita dor por mim e por você. Então, irmãos, não cesse de anunciar sobre a salvação. Não cesse de evangelizar quem quer que seja. Porque Jesus, ele nos dá oportunidades. Muitas vezes nós temos timidez, mas quando nós pedimos para Deus trabalhar em pessoas, para que nós venhamos evangelizar, Deus ele prepara o momento certo, a ocasião certa, para que a sua palavra seja anunciada. Seja para o nosso vizinho, seja para a nossa família, todos. Se nós pedirmos para Deus, Ele criará o momento certo para nós plantarmos a semente da palavra do Evangelho. Amém?